No fim, vocês que vão passar, né? A apresentação, é isso? Isso, Agra, eu passo as lâminas, vai só avisando ali que eu vou passando, tá? Tá bem. Está no ar, então. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira live da Associação de Servidores de Ciências Agrárias do Rio Grande do Sul, a SAGRA. Hoje nós vamos ter uma live para falar sobre agricultura de base agroecológica, com duas associadas, uma pesquisadora e uma analista, que vão falar um pouquinho sobre as suas áreas de conhecimento, de pesquisa e de trabalho. A nossa primeira associada que vai conversar é a bióloga, a doutora Rosana Matos de Moraes, que pertence ao quadro de pesquisadores da extinta FEPAGRO, atua no Centro de Pesquisa em Florestas, Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da CEAP-DR. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria em 2004, tem mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2006 e doutorado em Fitotecnia com ênfase em Entomologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009. Atualmente, ela é pesquisadora da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, no Centro de Pesquisa em Florestas, em Santa Maria, e onde ela desenvolve estudos na área de ecologia e controle bioagrícolas e florestais. A nossa segunda associada, que vai conversar essa noite conosco, é a Agda Regina Yatsuda Ikuta. Ela é engenheira agrônoma pela USP, Universidade de São Paulo, Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em 1987. Tem mestrado em 1993 e doutorado em 2002 em fitotecnia pela Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É servidora pública estadual, analista agropecuária e florestal no departamento DDPA, que é o Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, Aquícola, Indígenas e Quilombolas da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Gurias, fiquem à vontade, caso queiram falar mais detalhes das suas áreas de pesquisa e conhecimento, que eu não tenha falado nesse... A palavra agora está com a colega Agda. Bem, então, boa noite a todos e todas. Vamos tentar bater um papo aqui, então, né, sobre alguns conceitos de um pouco a minha trajetória mais recente, que eu estive trabalhando com a agricultura de base ecológica. Se podem colocar a apresentação, por favor. Apresentação. A apresentação está no ar? Entrou. Agora sim. Então, pode ser o próximo, então. Atualmente, então, eu estou no DDAPA, né, na divisão Indígenas e Quilombolas. Então, vou trabalhar alguns conceitos para a gente poder fazer, então, um pouco essa discussão, né, sobre a agricultura de base ecológica e a importância dela. Segurança alimentar e nutricional, né, é a realização do direito de todos os seres humanos à alimentação adequada e saudável, com acesso regular e permanente. Então, isso é um direito constitucional. Pode ser o próximo. Segurança alimentar e nutricional pressupõe, então, uma alimentação saudável, diversificada, né, de alimentos minimamente processados, né, in natura,
como ter uma dieta, um arroz, um feijão, né, o pratinho básico do brasileiro, quando possível uma carne com preço exorbitante que está hoje, né, mas um derivado, frutas, hortaliças, além daquele clássico, às vezes um PF, né, arroz, feijão, né, um tomate, umas rodelinhas de tomate, umas folhas de alface, né? Mas tentar fazer uma diversificada, por exemplo, aqui uma salada, né, que nem essas flores, por exemplo, uma capuchinha, né, de você ter outros alimentos que compõem então uma diversidade que muitas vezes nós ignoramos ou desconhecemos, né? Pode ser uma próxima. O garantir o direito à alimentação, então ele tem que estar, esse alimento tem que estar disponível, né, em quantidade, em um alimento suficiente, por exemplo, no mercado, né, ou se eu cultivo, né, para que eu tenha a possibilidade de suprir essas demandas, né. Tem que estar acessível tanto do ponto de vista físico, por exemplo, os idosos, né, de acessar uma criança, as necessidades especiais, quanto fisicamente, quanto acesso econômico, eu tenho que ter renda, né, para adquirir esses alimentos hoje em dia, né, exceto se eu tiver o meu cultivo próprio, né. Adequado, desde que ele satisfaça as necessidades nutricionais, né, de acordo com a idade, ou às vezes pessoas com necessidades, né, alimentares específicas, de acordo com a sua saúde. Tem que estar seguro para o consumo, isento de substâncias adversas e culturalmente aceitáveis. Pode ser o próximo. E o que é soberania alimentar? Cada país tem o direito, então, de definir suas próprias políticas, né, e estratégias sustentáveis, né, ou não, né, mas de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam, então, o direito à alimentação para toda a população, respeitando as múltiplas características culturais dos povos. Pode ser o próximo. E uma das formas, né, que o Brasil publicou, né, para garantir exatamente trazer a importância, né, de própria diversidade alimentar, né, da população, um marco, né, no Brasil foi o Guia Alimentar para a População Brasileira, colocando exatamente essa importância da diversidade de acordo com a sua região, né, que tem essas recomendações, então, para alimentação, né, que sejam minimamente processados, que tenham preferencialmente natura, localmente produzidos, né, para promover a saúde das pessoas, das famílias, das comunidades, da sociedade brasileira como um todo, seja hoje, né, no presente e no futuro, né. Pode ser o próximo. Por sua vez, o sistema agroalimentar global, ele é baseado num modelo agrícola de desenvolvimento baseado em monoculturas, né, em commodities, visando exportação, com uma utilização de alta carga de insumos e agrotóxicos, mecanização, né? E nas universidades e também se busca muito, né, as pesquisas, muitas vezes, alta produtividade com menor custo de produção. Porém, nós temos impactos, né, as externalidades negativas, principalmente, né, causando problemas ambientais, sociais e econômicos, né? E o controle oligopólico, através, né, de grandes corporações, complexos agroindustriais, baseado muitos em alimentos processados ou ultraprocessados, né? E a comercialização concentrada em grandes redes, né, de supermercado, atacado e varejo, né, supermercados e hipermercados, né? Pode ser o próximo. E essa globalização, então, muitas vezes você vai, né, para um outro lugar, para um outro país, muitas vezes são esses grandes conglomerados, né, que detêm, grandes empresas que detêm várias marcas, né, e muitas vezes um mesmo alimento é comercializado, então, muitas vezes a gente observa esses alimentos em diferentes lugares, né? Pode ser o próximo.
próximo, por favor. Então, esse modelo agrícola, né, hegemônico, né, ele, dentre suas consequências socioambientais, né, socioeconômico-ambientais, né, desde a marginalização socioeconômica dos agricultores, principalmente os agricultores tradicionais e familiares, tem gerado muita perda da segurança alimentar, contaminação de águas, erosão dos solos, né, desertificação, devastação das florestas, né. E na agricultura, os impactos ambientais afetam, então, a própria base de produção, que é o agroecossistema, que é onde que existe a própria produção agrícola, né? Pode ser o próximo. Tem mais um. Acho que voltou e pode ser o próximo. Saiu do modo apresentação. As características e as consequências desse modelo de produção, a alimentação está cada vez, né, menos saudável, pouco diversificada, né, má qualidade biológica e os alimentos ultraprocessados. E poucas pessoas se dão conta, né, das interfaces entre o modelo agrícola hegemônico, né, e o padrão alimentar que nos é imposto, né. Então, recentemente, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, fez umas análises de 27 produtos, né, em 8 categorias, e dentre as 6 categorias tinham algum resíduo, né, de alimentos e bebidas continham resíduos de agrotóxicos, né, sendo que 16 desses produtos, né, 59%, pelo menos tinham um tipo de agrotóxico. E sendo que 14 desses produtos, né, quase 52%, tinham glifosato ou glufosinato. Pode ser o próximo. Então, não só nos resíduos de alimentos, né, in natura, né? E, por sua vez, o brasileiro, né, não só o brasileiro, mas uma tendência mundial, né, que metade da população brasileira está na categoria acima do peso médio mundial, né? 58% das mulheres e 52% dos homens, né? Então, nós temos ou acima do peso, né, ou obesidade, né? Pode ser o próximo. E a sociedade civil começou, então, com o CEA, né, na quinta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, começou a questionar que tipo de alimento nós estamos tendo. E aí começou o tema da quinta conferência, foi comida de verdade no campo e na cidade. Então, o que é uma comida de verdade? Né? Existe comida de mentira? Né? O que nós estamos comendo? Pode ser o próximo. Então, esse questionamento do que é o alimento no Brasil hoje, né? Sendo o Brasil um dos maiores consumidores, né, de agrotóxicos do mundo, né? Mais de 1 bilhão de litros por ano, né? Segundo o dossiê da Abrasco, né? Então, e esses questionamentos, né, o que nós estamos, né, consumindo, né, e vivendo no ambiente, né, enquanto sociedade, né? Pode ser o próximo. Então, nos remete o que é a agricultura, né? O que a gente está produzindo, né? O que, né? Como estamos produzindo? O que a gente está produzindo? Para quem nós estamos produzindo? E tem alguém que está produzindo, né? Pode ser o próximo. Então, onde esses alimentos são produzidos? Lá no meu ambiente, né, rural, é o meu agroecossistema. Por ser uma agricultura, ele já é um ecossistema alterado por si só, né, no espaço, no tempo, né? Que outrora, né, teria sido uma mata, por exemplo, né, uma mata Atlântica, né,
foi derrubada, né? No início foi feito coivar, então, por exemplo, né, nós temos ainda, né, às vezes, em pequenos espaços, por exemplo, um modo tradicional indígena, né? Que, por exemplo, dos Guarani, onde é possível, ele faz rotação, né? Ele faz uma roça de coivar. Então, é um sistema tradicional, né? De povos e comunidades tradicionais. O que a gente vai chamar aqui de convencional é um sistema hoje hegemônico, né? Que pode ser desde um pequeno agricultor, um médio, um grande produtor rural, né? Que produz dentro de um sistema baseado, então, em alta carga de insumos, né? E tecnologia. E pode ser uma base mais ecológica, né? Por exemplo, um SAFs, que é um sistema agroflorestais, podemos ser da agroecologia, pode ser uma agricultura biodinâmica, né? E legalmente, né, hoje, pelo marco regulatório como orgânica, podem ser vários estilos de produção, né? Que aí, no caso, para ser orgânica, tem que ter uma certificação e seguir o marco regulatório. E pode ser desde um pequeno agricultor, pode ser neos rurais, né? Pessoas que voltam, né, da área urbana e voltam para o meio rural para produzir, e pode ser grandes empresários, por exemplo, né? Pode ser um grande produtor rural, né? E pode também ter uma produção orgânica. O tequá, isso aqui é um exemplo de dos Guarani, né? De uma etnia aqui no Rio Grande do Sul. O tequá é o lugar onde nós somos. Então, Maopã é o centro dessa área, né? E a terra como um lugar sagrado, com a mãe terra. Então, os alimentos têm uma centralidade que precisam, são alimentos, por exemplo, o milho, né, que é extremamente importante na cultura guarani, né, para se colocar o nome, né, da criança no batismo, né, tipo um batismo, nossa. São alimentos que alimentam o espírito. Então, que é diferente de um alimento simplesmente para a gente, olha, né, que a gente, né, enche a barriga, digamos assim. Né? Então, tem outros valores, né? Apesar que eles já têm vários alimentos que estão, né, além das espécies tradicionais, mas que também, hoje, eles também comem, né, por exemplo, uma laranja, uma uva, né? Então eles colocaram aqui um espaço, por exemplo, né? Que seria o tequá. Pode ser um próximo. Aqui é uma área de produção convencional, por exemplo, né? De um produtor já, né? Não tão pequeno assim, que abastece uma grande rede de supermercado, né? Na ocasião, aqui em Porto Alegre. Então, ele tinha, a especialização dele era alface. Então, tinha alface crespa, alface lisa, alface roxa, né? Alface diferentes formas, né? Diferentes variedades, porque ele tinha que fornecer alface, né? Em grande quantidade para uma grande rede. Então, ele tinha que fornecer uma grande quantidade diariamente. Então, ele abastece, para ter isso, ele tem, né, todo um sistema artificial que requer uma constante intervenção, né? Seja de adubação química, né? Um NPK, um nitrogênio, fósforo e potássio, como muitas vezes agrotóxicos, porque é um sistema muito simplificado da biodiversidade, né? Então, requer uma intervenção contínua. Muitas vezes, então, necessita de vários insumos. Pode ser o próximo. Um exemplo de outro sistema de produção, também de monocultura, próximo slide, e muitas vezes num supermercado, uma produção, por exemplo, hidropônica, né? As pessoas acham, ai, que lindo, já vem sacadinho e bem limpinho, né? Não necessariamente, né, ela não tenha algum resíduo, né, de agrotóxico, porque podem ser utilizados, né? Então, hidropônico não é a mesma coisa que orgânico. Ela é cultivada, então, num sistema com uma solução nutritiva, né, que tem os nutrientes. E
caso seja um desbalanceado, por exemplo, excesso de nitrogênio pode ter até um consumo de luxo e causar, inclusive, uma concentração, né, em excesso, por exemplo, de nitratos nos vacúolos, né? Então, muitas vezes, células enormes, né? Então, parece aparentemente bem bonitas, né, as plantas, mas que pode ser de uma qualidade não tão boa assim, não necessariamente. Né? E, por sua vez, um outro sistema voltou, pode ir para frente. Sistema de produção de base ecológica, né, uma produção orgânica, o princípio da agroecologia, isso aqui, por exemplo, no assentamento Integração Gaúcha, em que eles cultivam toda uma diversidade, então, de hortaliças, plantas, tanto alimentícias, né, hortaliças, plantas condimentares, algumas frutíferas, né, fazendo barreiras, fazendo, inclusive, tinha um outro lado da plantação do lado mais, assim, que acho que não ficou nessa foto, mas, por exemplo, produzindo flores, atraindo, né, acho que a Rosana vai colocar isso, né, um pouco de você manter toda essa diversidade, né, para atraindo, inclusive, os inimigos naturais. Né? Então, fazendo uma compostagem laminar, então, quando esse monte ali, que aparentemente é um monte de mato ali assim, né, os resíduos, né, da própria horta, fazendo tipo uma vermicompostagem, uma compostagem laminar, né, tendo bastante vida, né, nesse ambiente, né, essa microvida. Próximo. Então, onde eu tenho uma diversidade, né, com inimigos naturais, os agrotóxicos não são necessários, né? Eu posso fazer um manejo, né, de uma forma estratégica em que a diversificação, né, tenha então esses elementos, né, e os próprios inimigos naturais combatendo então algumas pragas, né? Esse pode ser o próximo. Então, eu vou destacar entre os públicos, né? Seu próximo. A agricultura familiar, segundo a ONU, né, foi subestimada, né, na América Latina. Enfim, né, o presidente da FIDA, né, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Né, e a permanência e a participação da agricultura familiar são fundamentais no desafio de alimentar os 9 bilhões de pessoas que habitarão o planeta, né, estimativa em 2050. Então, quem é esse agricultor familiar, né, que muitas vezes maneja, pode ser o próximo, a sua agrobiodiversidade, né? Que é agricultura, de agricultura, biovida, diversidade, né? Diferentes formas, né, de vida presentes na agricultura, exatamente pela sua diversificação, muitas vezes, nas suas áreas de produção, nos seus agroecossistemas. Pode ser o próximo. Então, a agrobiodiversidade, né, a preservação dessa diversidade e da integridade desse patrimônio genético brasileiro, ela é expressamente determinada pela Constituição Federal, no seu artigo 225. Assim como a salvaguarda do rico patrimônio sociocultural, que inclui as variedades agrícolas, as práticas, saberes e inovações desenvolvidas pelos próprios agricultores. Porque essa biodiversidade ela só é mantida porque o agricultor ele cultiva, ele seleciona, então ele tem um conhecimento sobre esse material genético, ele guarda esse material genético, né? Pode ser o próximo. Então, a tríplice dimensão do rural, né? Segundo o Guilherme Delgado, do IPE, ele coloca que o rural ele é um espaço de produção agrícola, mas também de vida social e cultural. É um espaço de relação com a natureza e não simplesmente um bem, né, econômico que eu planto, né, e colho simplesmente às vezes como um substrato, digamos assim, nesse solo. Né? E o mercado é a ponte entre essa produção de alimentos saudáveis e o consumo e a necessidade, então, de transição desse atual modelo de produção hegemônico para um novo modelo. Mas isso dificilmente ocorrerá, né, espontaneamente, né? Ele precisa ser provocado, né? Principalmente, eu acho que pelos próprios consumidores, né?
Então, essa produção, né, nas mãos dos agricultores e agricultoras, né, que mantém esse material genético, né, as sementes crioulas, né, que é um legado, muitas vezes, de familiares que mantêm essas sementes por décadas e décadas e vão manejando e selecionando esse material genético, né? Pode ser o próximo. Então, como essa representante aqui, a Francisca Rodrigues, uma líder na Associação Nacional das Mulheres, peguei aqui, mas não é nem brasileira, mas que para a gente ver que não é só do Brasil, né? Mas as sementes, seus significados. As sementes têm muitos significados que unem a humanidade. Nelas a ciência, espiritualidade e sabedoria. Tudo isso é perdido quando perdemos as sementes, inclusive o direito de continuar sendo camponês. Então, a importância do material genético, né? Pode ser próximo. Então, a agroecologia é um enfoque científico, teórico, prático e metodológico com base em diversas áreas do conhecimento, que se propõe a estudar esses processos de desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica e sociocultural. Então, o ambiente e quem está nesse ambiente, que são pessoas que têm a sua cultura, né, a partir de um enfoque sistêmico, então adotando esse agroecossistema como uma unidade de análise, né, para apoiar a transição dos modelos convencionais de agricultura, né, e de desenvolvimento rural para estilos de agricultura e o desenvolvimento rural realmente mais sustentáveis da Associação Brasileira de Agroecologia. Então, uma das estratégias pode ser políticas públicas. O que é uma política pública, né? Os governos decidem por empreender políticas públicas a partir de uma agenda definida, que pode ser por pressão da sociedade, seja por aqueles segmentos, né, que apoiam, né, de repente, certa gestão, né, de um governo, formulando soluções, né, que pode ser por meio de ações, estratégias, seja de um programa, um projeto, né, ou ações mesmo para específicas para essas demandas, né, e os problemas que se apresentam. Então, pode ser a partir de uma pauta, de uma agenda definida ou pré-definida, de uma gestão daquele governo, né, que muitas vezes precisa de apoio técnico para planejar e formular, né, seja na forma de um programa e implementar. Se for nas diferentes esferas, se for no âmbito de um federal, um ministério, uma secretaria de Estado ou prefeituras, né, que podem também fazer convênios, parcerias e tal, que também podem executar algumas ações, e precisamos de avaliar, replanejar e identificar e termos formas, né, de analisar essas políticas. Pode ser o próximo. Nós tivemos, né, a partir de uma iniciativa do Legislativo no Rio Grande do Sul, né, a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, a Lei 14.486/2014, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, apoiando sistemas agroecológicos e orgânicos de produção. E o decreto regulamentador, né, desta política. Pode ser o próximo. Então, nós tivemos como experiência o primeiro Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica de 2016 a 2019, com 4 diretrizes, né, 11 objetivos e muitas estratégias e ações, né, que conseguimos executar algumas, né, contemplando 24 órgãos estaduais e federais e também a Associação Pró Escolas Famílias Agrícolas. E um exemplo único de ação eu coloquei na 4ª diretriz, pode ser o próximo, de ATERS, Ensino e Pesquisa, foi um curso que, inclusive, a Rosane nos brindou, né, com a sua contribuição em 2017, que foi organizado pela Esfepagro, né, que tinha um núcleo, né, um recurso do Planapo, que era o Plano Nacional de Agroecologia, que era uma política nacional. Nós fizemos esse curso, então, em parceria com a URGS e com a Emater, né, como uma ação, então, do Rio Grande Agroecológico, um curso de agroecologia e agricultura orgânica. Pode ser o próximo. Então, nós temos múltiplas dimensões da alimentação, né, uma alimentação, né, que seja com justiça social e desenvolvimento agrário, pessoas com acesso à terra, né, sistemas agrícolas locais que privilegiam circuitos curtos, né, algumas políticas, né, como o PA, por exemplo, né, o PENAI,
que foram políticas, né, bastante importantes, né, de estímulo a sistemas locais e comercialização local, inclusão social dos agricultores familiares, né, em relações de trabalho baseadas no tratamento com justiça, dignidade e equidade, uma justa remuneração aos produtores, por exemplo, comércio justo e solidário. Nós temos alguns tipos de selos também, né? E os alimentos ecológicos, saudáveis, mas nutritivos, né, que sejam seguros, né, ou certificados como alimentos orgânicos. Pode ser o próximo. Então, a agricultura de base ecológica, ela pode ser uma estratégia de desenvolvimento rural sustentável, né, permitindo aos agricultores desenvolver esse modelo, um modelo de agricultura mais sustentável, valorizando, né, que tem um valor simbólico cultural, com festas, costumes, religiosidade, mística, né, sonho, memória, utopia, né, dessas pessoas que estão no campo, né, que produzem os alimentos não só para si, né, mas também para quem está na cidade. E nós temos exemplos, né, de sementes, por exemplo, de algumas crioulas, né, uma maior adaptabilidade aos microclimas locais, né? Seriam mais rústicas, resistentes a pragas e doenças, né? E também, inclusive, as mudanças climáticas, né? Que nós já estamos presenciando esses eventos climáticos extremos, né? Então, os sistemas agroecológicos têm maior resiliência, né? Propiciando, então, alimentos ecológicos, orgânicos, saudáveis e seguros, viabilizando, né, então, uma soberania, segurança alimentar e nutricional sustentável. Então, estabelecendo o foco. O que é um alimento? O que nós estamos consumindo? Então, todos nós, como consumidores, o poder no ato de compra. Né? Pode ser o próximo. Seria um ponto focal, né? Com uma questão individual, a escolha do produto, né? Pode ser todos nós, pode ser um gestor, pode ser um presidente, né? Um ministro, um secretário, todos nós como servidores ou profissionais, né? A escolha do produto pode ser, às vezes, muitas vezes, razão econômica, né? Que hoje em dia está realmente onerando muito, né? A busca de qualidade ou ainda uma ideologia, mas, contudo, também se escolhe, querendo ou não, uma forma de produção, um tipo de relação de trabalho, um determinado impacto na saúde humana, ambiental e social. Pode ser o próximo. Que trago para casa, então? Consumir algo é trazer para casa, além do produto, a sua cadeia de produção e as consequências. Então, o apelo, né, do Papa Francisco, um urgente desafio de proteger a nossa casa comum, inclui a preocupação de unir toda a família, né, humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. Atitudes que dificultam os caminhos da solução, da negação do problema à indiferença, a resignação acomodada ou a confiança cega nas soluções técnicas. Mas temos que ser atores, né, desses processos dentro dos nossos espaços, e os gestores são extremamente importantes nesse processo. Né? Obrigada, então, por ter uma oportunidade. Águida, muito obrigada pela tua apresentação. Eu quero dar as boas-vindas a todos e todas que estão se juntando a nós nessa live sobre agricultura de base ecológica, promovida pela Sagra. Perguntas podem ser feitas pelo chat do Facebook, algumas pessoas já estão deixando comentários e opiniões, agradecendo a tua apresentação. Ao final da apresentação da Rosana, nós vamos abrir para um bate-papo, e esse bate-papo vai ser intermediado pelo chat do Facebook, onde as pessoas podem deixar os seus questionamentos e as suas opiniões sobre esse assunto. Eu sou Carla Marques, eu sou membro da Sagra, estou mediando a live de hoje, e agora eu gostaria de passar a palavra para a Rosana, que vai falar sobre entomologia, controle de insetos na produção de base ecológica. Rosana, contigo. Bom, muito obrigada, Carla. Eu vou tentar projetar aqui na minha apresentação. Já continua nossa conversa. Está na tela, Carla? Sim, está aparecendo a tua apresentação.
Ah, tá bom. Então, como a Carla já tinha falado no início, né, do evento, meu nome é Rosana, sou pesquisadora no DDPA, né, que é o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura aqui do Estado. Agradeço esse convite da Sagra, né, para falar sobre um assunto que me agrada muito, que é um dos meus temas de trabalho ao longo desse tempo de pesquisa aqui dentro da casa, que é o controle biológico conservativo de insetos. Então, a minha formação é entomóloga, né, como a Carla já tinha falado, e voltada justamente para essa parte mais da ecologia, né, e do controle biológico em ambientes agrícolas. O controle biológico, só para a gente balizar um pouco o termo, né, ele é um fenômeno natural que acontece, né, em ambientes naturais, em ambientes implantados, e ele consiste basicamente na regulação do número de indivíduos por seus inimigos naturais. Então, o controle biológico, ele ocorre, né, desde o consumo, né, dos fitófagos, né, até dos próprios predadores, e isso, eles vão formando, então, uma teia, né, alimentar, e com isso também proporcionam, né, o equilíbrio do ambiente. Sabemos que nos ambientes naturais isso é bem facilitado, né, e nos ambientes agrícolas, né, implantados, temos problemas, né, de impacto, de desequilíbrio dentro dessas cadeias, fomentando, né, o surgimento de pragas. Dentro do controle biológico geral, né, eu vou meter um pouco no conservativo, que não é como o controle aumentativo, em que os organismos, os agentes de controle, eles são levados até o campo, mas é feito, então, é pensado no ambiente, no formato que o ambiente facilite, né, a ação desses inimigos naturais. Então, através de práticas, né, de manejos, que eles permitam tanto a atração, a permanência e até a multiplicação desses agentes de controle no cultivo desejado. Então, esse consiste em controle biológico conservativo, né, da conservação desses organismos dentro do cultivo agrícola. Eu sempre busco apresentar o reconhecimento dos inimigos naturais. Eu acho que essa é uma parte fundamental quando a gente pensa no manejo, né, de pragas, né, o manejo de insetos dentro de qualquer cultivo e de sistema também, seja convencional, seja orgânico, agroecológico. Então, ter um entendimento, né, de quem são os organismos que devem ser levar à preocupação, né, os fitófagos, as pragas, e quem são os organismos que estão ali, mas eles são amigos naturais, né, eles agem consumindo, né, e tentando equilibrar um pouco esse ambiente. Nós temos dentro, então, dos invertebrados, né, do consumo de insetos, aqui eu trouxe para vocês, os chamados entomófilos, que são os predadores, e os parasitoides, que, de alguma forma, seja pelo consumo da sua presa ou pela morte dos seus hospedeiros, eles vão acabar, de alguma forma, consumindo, né, a sua presa ou hospedeiro. E os entomófilos, que são os micro-organismos que acometem, né, que causam doenças aos insetos. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre os predadores. O primeiro deles, as joaninhas. Eu preferi até trazer nomes vulgares, né, nomes comuns, até porque eu espero que seja uma fala também acessada por agricultores, por extensionistas, pela comunidade em geral, que tenha alguma curiosidade, né, de saber um pouco mais sobre esses grupos de insetos tão interessantes dentro da entomologia. Então, as joaninhas, elas são predadoras vorazes, são ótimas. As joaninhas, elas são predadoras tanto na fase de adulta, né, quanto na fase larval, que muitas vezes as pessoas desconhecem, acham que é outro organismo. Eu trouxe aqui essa foto dessa Ops, que é uma joaninha bem
comum assim nos sistemas, só que ela não tem aquele formato que a gente está acostumado aquele formato lúdico, redondinho do joaninha, e que muitas vezes ela é muito confundida com as vaquinhas, né? O brasileirinho, com a vaquinha preta e branca. Então, eu sempre mostro porque eu peço para os agricultores eles atentarem bastante nessas características, né, dessa espécie, para não confundir com uma espécie que é fitófaga e achar que ela está ali causando algum dano para o seu cultivo. As larvas, elas são bem diferentes, né? São sempre, a gente vai ver sempre muito associada aos pulgões. Então, em cultivos como a couve, os citros, quando tem um pouco mais de pulgões, assim, colônias grandes, é bem comum da gente avistar esse tipo de organismo. Aqui ao lado eu trouxe justamente essa foto, porque também é uma larva de joaninha, mas ela é muito confundida com cochonilha, principalmente nos citros, né, que a gente tem aquelas cochonilhas que tem esse aspecto mais farinhento. Esses aqui são ovos de joaninha, aqui à esquerda, e eu trouxe comparando eles com os ovos do curuquerê da couve. Porque na couve é muito comum, né, de se encontrar posturas de joaninhas, justamente porque elas estão ali, né, predando pulgões, predando outros organismos, e elas são bastante, a postura é bastante confundida com a postura dessa do curuquerê da couve. Só que ela é um pouco mais, não é tão espaçada, né, ele é um pouco mais amontoado os ovos, do que a que vocês podem visualizar nessa imagem. Então, é importante também a gente fazer essa distinção, né? O agricultor, na hora que ele vai lá inspecionar suas couves, ver se ele encontra ovos do coruquerê, né? Da Ásia, ou de joaninhas. Outros grupos, né? Que eu vou trazer os principais, também são importantes predadores, né? De outros organismos, que são espécies de besouros, né? Como da família Carabidae. Tem desde besouros maiores, como esse da foto, até besouros bem pequenos. Tanto o adulto quanto as larvas são predadores. São mais relacionados ao solo, então a gente vai encontrar muito na serrapilheira, né, eles caminhando e caçando por ali. Vespas e formigas, então quem acha que ter um vespeiro perto do seu cultivo é uma coisa totalmente ruim, não é. As vespas, elas fazem um trabalho incrível, né, de consumo até de lagartas maiores, como mostra na foto ali. As formigas, elas são interessantes porque elas não existem só espécies que são portadeiras, né, tem muitas formigas que são onívoras e outras são especificamente predadoras. Louva-a-Deus, libélula em ambientes que são ambientes mais perto de corpos de água, né, como em arroz, em cultivo de arroz, nós encontraremos muitas libélulas. Os adultos, eles voam e predam os insetos que estão, né, ao redor do cultivo, e as larvas, elas são aquáticas e acabam, né, consumindo outras larvas de dípteros também. As tesourinhas, elas são ótimas, às vezes elas oferecem um pouco de medo, né, em função dessas estruturas aqui no final do abdômen, que são usadas para caça, para acasalamento também. Mas, por exemplo, em cultivo de milho, as joaninhas, as tesourinhas, desculpa, elas aparecem desde que o milho está com poucas folhas, né, consumindo ovos de Spodoptera, até quando o milho já está quase pronto, né, que as espigas já estão bem secas. Outro grupo bem interessante são os percevejos. Os percevejos, eles às vezes são mal vistos, né, em função daqueles que são que acabam tornando-se pragas em alguns cultivos, mas existem algumas famílias, como essa primeira aqui, esse percevejo grandão aqui, que são os reduvídeos. Eles são, toda família ela é caçadora ou ela é hematófaga, mas a maioria deles são caçadores. Quando tiverem dúvida em se realmente está se observando um reduvídeo, eles têm esse aparelho bucal aqui bem curto e bem robusto, né? Isso é uma característica da família. Aqui ao lado do reduvídeo tem um que sofre muito preconceito justamente por ele ser da mesma família que insetos, que percevejo da soja, que percevejo do arroz. Inclusive, ele é muito parecido, né, com esses percevejos.
Só que é uma subfamília, né, que tem esse hábito predador. Então, ele pode predar até lagartas, né, insetos maiores. Alguns percevejos, eles não são muitas vezes observados no campo em função do seu tamanho, né, muito diminuto. Entre eles, eu trago aqui um geocorídeo, né, que são, e os antocórides. Essa espécie aqui da foto, ela é conhecida como percevejo pirata, em função dessa coloração que ela tem, que é clara e escura. Então, às vezes no campo, se a gente olha um pouco mais de atenção, né? Eu já coletei muito desses insetos em flores de girassol, em morangueiro também, eles ocorrem, em pimenteira. Então, em diversos cultivos em que tenha algumas problemas, né, com trips, eles são predadores de trips também. E eu chamo atenção porque tem uma espécie, que é a Oryx insidiosus, que ela já é até comercializada aqui no Brasil como um bioinsumo. Outro grupo são os crisopídeos, que não tem um nome comum assim para trazer deles. Muitas vezes são conhecidos como bicho lixeiro, porque as larvas, que são as que realmente fazem a predação, elas consomem as suas presas e elas colocam as carcaças para o dorso. Então, isso facilita, né, o seu disfarce no ambiente. Mas também são vorazes e são bem generalistas. Os adultos geralmente se alimentam de pólen de plantas, e as posturas, se alguém já viu esse formato de postura, já viu uma postura de crisopídeo, porque ela é bem diferente, né? Dentro, o ovo fica pendurado, né? Fica suspenso, né? Nesses pedúnculos, justamente para protegê-lo, né? A mãe é muito cuidadosa, protegê-lo de outras espécies predadoras. Dentro do grupo das moscas, nós temos diversas famílias, aqui eu trouxe algumas, né? A primeira delas, os sirfídeos, que são chamadas de mosquinhas, agora eu não me lembro bem os termos do nome comum, mas elas são muito confundidas, às vezes até com abelhinhas, porque elas estão sempre ao redor de flores. Os adultos, eles se alimentam de néctar, né, das plantas, mas a larva é predadora. Então, ele tem esse aspecto de lesminha e ela consome pulgões, principalmente. Então, um cultivo onde tem uma grande colônia de pulgões, se formos atentar um pouco, podemos encontrar as larvas, né, dos sirfídeos. Outras famílias de moscas, né, como aqui representadas, são famílias que o adulto ele é predador também, né? Então, aqui os asilídeos e do licopóide, que são essas moscas mais metálicas, assim, mas elas são bem caçadoras também. Mesmo não sendo insetos, né, não dá para deixar de falar dos aracnídeos que a gente tem nos cultivos, que cumprem um papel importantíssimo, né, as abelhas, que são predadoras desde quando nascem, né, desde quando elas eclodem do ovo até adultas, e também os ácaros, que muitas vezes é reconhecido só os de hábito fitófago, mas existem diversas famílias de ácaros que são predadoras de outros ácaros e de trips, inclusive. Bem, esses foram os predadores, né, dando um panorama meio geral. Existem famílias e grupos também de outros predadores, mas eu trouxe aqui os principais, que também é mais facilmente reconhecidos no campo, porque tem muito predador bem pequeno, que é difícil às vezes a gente falar para o agricultor e esperar, né, que ele seja visualizado. Então, outro grupo de entomófagos são os parasitóides. Os parasitóides são muito interessantes porque eles têm uma certa especificidade que os predadores eles geralmente não têm. Então, a gente vai ver parasitóides de ovos de percevejo, de lagartas, às vezes até de uma espécie de lagarto, uma espécie. Então, os parasitóides, para um manejo, né, às vezes até para um controle aumentativo, eles são muito mais explorados para liberação no campo.
Os parasitoides, eles são insetos, né? Geralmente vespinhas, alguns são moscas. Eles se desenvolvem exclusivamente dentro do corpo de outros insetos e levam esse inseto à morte. O adulto, ele é de vida livre, ele alimenta-se de néctar, né, das plantas, por isso, depois eu vou falar um pouquinho mais da importância, né, desse aporte nutricional para esse inimigo natural. E ele coloca aqui como exemplo nessa figura, esse exemplo, a fêmea ela coloca um ovo dentro de um ovo de uma mariposa, né? Ocorre o desenvolvimento todo dele aqui dentro, e no final do desenvolvimento, a lagarta que estava ali, ela foi morta já não chegou a gerar uma lagarta, e no final sai só uma vespinha mesmo. Então, acaba eliminando, né, aquele indivíduo. Os parasitoides, nós encontraremos grupos de parasitoides que parasitam ovos, outras espécies que são, aqui no primeiro caso, né, o tricograma, que é o mais conhecido, eu acho, né, comercializado, já liberado para o milho, para diversos cultivos. Parasitoides de larvas, né, de lagartas ou de larvas de outros insetos. Parasitoides bem conhecidos, né, são liberados para o controle da diarreia, né, da broca da cana-de-açúcar. Diversas espécies de parasitoides parasitam mosca das frutas dentro do fruto, é muito incrível, eles têm uma capacidade incrível de busca, né, e de encontrar o hospedeiro mesmo dentro de um fruto. Alguns parasitoides são de adultos, como no caso parasitoides de pulgões. Talvez vocês já tenham visto no campo pulgões nesse aspecto assim, bronzeado, né, com esse buraco, né, aqui do corpo. Certamente foi um pulgão que foi parasitado. Aqui outro formato de parasitoide de adulto, né, que é colocado em cima aqui do percevejo, que são de moscas parasitoides. Outro grupo, então, que eu havia citado, são os que provocam doenças, né, nos insetos. Esses são fungos, podem ser fungos, bactérias, vírus, nematóides, protozoários, sendo que os 3 primeiros são os mais conhecidos, né? Os entomopatógenos, eles são, atualmente, no mercado de bioinsumos, é o que se tem mais comércio, né, e utilização são os entomopatógenos, né, principalmente os fungos. Eles podem contaminar os insetos por contato, no caso dos fungos, mas podem contaminar por ingestão, no caso dos bacilos thuringienses, né, das bactérias. Então, eles são organismos, aqui eu citei só alguns que são mais conhecidos, mas, obviamente, no solo, principalmente, a gente vai encontrar uma riqueza, né, de microbiota, né, que faz parte da vida do solo, que ela também é responsável pelo serviço ecossistêmico de fazer esse controle, né? Então, eu gosto de chamar muita atenção da importância, né, desses micro-organismos, em função de que as práticas, né, que é feito às vezes no solo, elas podem impactar muito a vida da planta depois, né? Então, no momento que se aplica um fungicida, né, ele destrói, né, ele acaba matando tanto os organismos que vão causar, né, fitopatogênicos, como também organismos benéficos, né, tanto para o controle de fitopatógenos quanto para o controle de insetos. Mas agora conhecendo, né, todos esses inimigos naturais, como que é possível, né, então a gente conseguir manter esses organismos nos sistemas agrícolas, né? Sendo que os sistemas agrícolas eles são mais impactados, né, pela ação humana. O primeiro deles, né, como a Águida já tinha comentado anteriormente, né, o uso de agrotóxicos, então que acaba eliminando, né, e desequilibrando toda essa cadeia, né, que existe dentro do sistema. Não apenas inseticida, né, mas eu já tinha falado dos fungicidas e até de herbicidas, tem estudo de impacto em comportamentos de aranhas caçadoras, que elas são totalmente atingidas pelo uso do glifosato, né? A teia dela ela fica totalmente desconfigurada e impede dela caçar. Então, o serviço ecossistêmico que ela presta para aquele ambiente, ele acaba
não ocorrendo, né, e leva também essa aranha à morte. Outra forma, né, de manter é a gente conseguir fazer, tornar esse ambiente um pouco mais diverso em termos de vegetação. Então, a fauna, ela é sempre estruturada na vegetação que tem no sistema, né? Então, a relação que existe, cada grupo de organismos, né, seja de insetos, seja de micro-organismos, ele é relacionado com as plantas, né? Então, quando a gente tem uma pobreza de ambiente, consequentemente, nós teríamos uma pobreza nos organismos que vão estar associados. Aqui só para trazer, né, um estudo, eu gosto muito desse estudo, ele é realizado por um grupo aqui no Brasil, muito competente, né, que já estuda o controle conservativo há muito tempo, em que foi feito uma análise, né, em mais de 30 propriedades com relação à biodiversidade dos inimigos naturais e o controle biológico da mosca branca. Então, a mosca branca, na verdade, era um modelo, né, para se observar se a diversidade, porque muitos trabalhos de diversidade a gente quantifica apenas, né, mas é preciso também verificar o quanto que esses inimigos naturais, eles vão estar fazendo, né, o seu papel ali naquele ambiente. Então, foi categorizado, né, propriedades desde o convencional, em transição para o orgânico, no orgânico e no agroecológico. E foi verificado que, à medida que ia do convencional para o agroecológico, né, à medida que o ambiente ele se tornava um pouco mais complexo, né, em termos de vegetação, também aumentava a biodiversidade de inimigos naturais e a atuação do controle biológico. E o que foi verificado? Que com relação aos diferentes componentes, né, da diversidade, que aumentaram o papel do controle biológico da mosca branca, chamando atenção para a predação. Então, a predação da mosca branca, ela foi muito mais intensa, né, nos locais com sistemas agroecológicos comparativamente ao convencional, né, sendo que isso gerou uma escala ascendente. Mas o que a diversidade vegetal ela pode proporcionar ao meio, né? Então, é simplesmente diversificar, né, e pronto. Então, a diversidade, ela faz com que existam uma maior riqueza de herbívoros. Então, quando a gente pensa nos herbívoros, nos fitófagos, não se pode nunca pensar que eles devem ser eliminados. Então, a maior riqueza de herbívoros, ela também significa que existe uma competição entre eles. E, consequentemente, não existe uma população, uma espécie que vai ter uma população muito grande e tornar-se praga naquele local. Então, existe uma competição ali. Presença de presas também na entre-safra, elas também mantêm os inimigos naturais no campo. Então, se for pensar no monocultivo em que ele é retirado durante uma fase do ano, os inimigos naturais que se instalaram naquele local, eles também ficam desabrigados e sem alimento, e eles migram dali. Então, para retomar totalmente todo no próximo ano. Então, quando tem outra vegetação associada, não existe isso, né? Os inimigos naturais, eles não ficam desabrigados nunca. E também a presença de flores, né, em épocas distintas, e essas flores vão fornecer um aporte nutricional, né, para esses inimigos naturais. Como? As flores, elas fornecem pólen e néctar, né, que elas são fontes, né, de aminoácidos, de carboidratos, de lipídios, tanto para os parasitoides, em que os adultos eles precisam se alimentar do néctar, tanto quanto para o predador. Vocês sabiam que o predador também se alimenta de flor? Então, tem estudos que mostram, assim, em laboratório, que as joaninhas que recebem pólen, elas vivem muito mais, algumas espécies se reproduzem muito mais do que aquelas que são alimentadas somente com presas. Então, às vezes, até na falta da presa, né, quando não tem a sua presa preferencial, quando é um organismo menos generalista, ela se alimenta também de pólen. Então, as flores, elas são muito importantes nesse aspecto.
E não só as flores, plantas com nectários extrafloral também elas são importantes porque elas podem fornecer o néctar mesmo na fase vegetativa. Aqui eu trouxe algumas plantas que já eu encontro muitos estudos em relação a elas, né? Pelas características que cada uma tem, né? Por exemplo, os tagetes, que já são reconhecidamente repelentes de fitófagos, né? Então, tem muito agricultor que já utiliza em consórcio com plantas de tomateiro, por exemplo. Tem estudos que mostram que diminui até a quantidade de nematóide, né, naquele ambiente. O girassol, ele é uma planta também que tem uma disponibilidade de pólen muito grande, né, em função do seu tamanho. A fava, em função dos nectários extrafloral. Então, o nectar extrafloral, que eu tinha falado anteriormente, né, ele vai atrair também insetos, né, para aquele ambiente. Aqui uma flor que é mais de jardinagem, né, assim, a flor de mel, que também tem muita associação com microvespinhas, né, por exemplo, o tricograma, em que elas conseguem se alimentar dessas flores, né. Aqui na foto eu registrei uma vespa, né, se alimentando ali da florzinha. O trigo morisco, por florescer, por também ser importante, né, florescer por o ciclo, né, de reprodução dele é longo. E as apiáceas. As apiáceas é uma família muito interessante, a família apiácea, em função de que o formato da sua flor, ela expõe muito o pólen, né? Então, ela tem pólen acessível e também em quantidade. Já tem diversos estudos com coentro, com endro, com funcho, né, verificando, né, a quantidade de insetos que são associados a essas plantas. Além, né, das plantas cultivadas, também plantas espontâneas são bem interessantes, né, para serem utilizadas. Aqui nesse estudo eu só trouxe uma informação sobre o mentrasto. Obrigada. O mentrasto e o picão preto. Então, são duas espécies que foram alimentadas, né? Quando as joaninhas foram alimentadas com essas duas espécies, elas viveram muito mais do que aquelas que receberam só pulgões. Poucas são ainda as espécies que são investigadas nesse aspecto, né? Então, talvez a gente tenha muito mais plantas com a capacidade de abrigar, né, esses inimigos naturais e fornecer esse aporte nutricional. Mas então se pergunta, né, o que é preciso levar em conta, né, na hora do desenho do ambiente? Então, principalmente plantas de famílias diversas, né, que ofereçam flores de formatos distintos, porque muitas vezes tem parasitoides que conseguem uma flor pequenininha, outras flores não permitem, né, são mais tubulares, né, elas não permitem a entrada de determinados insetos. O florescimento escalonado também, então é importante porque às vezes quando uma flor não está florescida, os insetos eles conseguem, né, recurso em outra flor. Funcionalidades distintas, então, por exemplo, tagetes que têm repelência, outros que têm nectários extrafloral. Mas é muito importante também ter cuidados, né, com a inserção de plantas nos cultivos. Então, plantas com propriedades alelopáticas, né, que vão impedir, né, o desenvolvimento do cultivo de interesse, a competição, né, uma planta que é muito interessante em relação ao aroma, né, o formato é a hortelã, né, mas ela se espalha assim que não dá para pensar em colocar num canteiro, por exemplo. Também pensar em quais as pragas que aquela planta ela vai aportar, né, então sempre pensar que não se pode colocar uma planta que vai abrigar uma praga-chave do cultivo próximo, né, no cultivo adjacente. E também plantas que têm difícil trato agronômico ou que não se adaptam perfeitamente àquele ambiente que tu tenhas. Né? Então, o que se utiliza, né, em formatos de diversificação? Policultivos, que vai proporcionar, né, uma renda para o produtor nos dois cultivos, né, ele não vai perder a área de terra
diversificando, ele vai utilizar os 2 cultivos para isso. Faixas ou bordaduras com flores, né? Então, flores escalonadas, que elas possam estar sempre florindo. Manutenção da vegetação espontânea, como eu já tinha mostrado para vocês, algumas espécies, elas têm essa capacidade de dar um aporte nutricional para joaninhas, por exemplo, mas também o agricultor, né, ele reconhecer quais as que são também abrigo de espécies pragas, né? Então elas têm que ser selecionadas também. Algumas áreas de pousio, né, ou vegetação nativa também abrigam uma diversidade de organismos que podem migrar, né, e fazer essa transição para o ambiente cultivar. Então, com relação ao controle biológico conservativo, né, o que eu faria de consideração? Ele é um controle de baixo custo, né? Se pensar o agricultor, ele precisa é necessário mais informação, né? O formato com que ele vai utilizar, né? E desenhar o seu ambiente, porque ele o que é feito é o aproveitamento dos serviços ecossistêmicos que a natureza oferece, né? Então temos que aproveitar o que nós podemos, né, de melhor, né, na natureza em relação ao que ela nos oferece, né? Não tentar destruir, né, aquilo que nos serviria de forma gratuita. Auxilia no sucesso dos bioinsumos, então, em ambientes orgânico, de transição, onde os bioinsumos eles são importantíssimos nessa fase. Por exemplo, liberação de parasitóides, liberação de percevejos na área. Quando se tem uma área conservada, esses organismos eles podem permanecer ali. Então, vai ocorrendo que o agricultor ele não precisa fazer tantas liberações, né, desse bioinsumo, tem um custo maior para isso, porque ele tem um ambiente que esse organismo liberado ele pode se estabelecer ali, se reproduzir tranquilamente. E também esse é um manejo que é baseado nas características de cada local, das necessidades do agricultor, né, da realidade dele também, em função do tamanho da sua área, enfim, do que pode ser cultivado em cada local. Tá bom, pessoal? Isso era um apanhado, assim, um pouco rápido, mas tentando falar um pouquinho, né, do modo geral do controle conservativo. E eu deixo aqui meu contato, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade, então, para me escrever. Obrigada aí, pessoal, a Sagra. Boa noite. Muito obrigada, Rosana. Obrigada por compartilhar esse teu conhecimento técnico e toda a tua empolgação de falar sobre o controle dos inimigos naturais. Eu gostaria de fazer um agradecimento em nome da Sagra ao Sintergs, que é o Sindicato de Servidores de Nível Superior do Estado do Rio Grande do Sul, que está nos dando o apoio técnico para fazer essa transmissão da live. E gostaria de informar que no próximo sábado a Sagra vai realizar uma ação de responsabilidade social em conjunto com o Sintergs. Sai, cachorra. A minha cachorra está aqui do lado incomodando. Na zona norte da capital, onde vai aplicar alguns desses conceitos que foram falados hoje nessa live, que se trata do projeto Hortas Comunitárias. A Associação Comunitária do Parque dos Maias vai construir numa praça canteiros de hortas para uso da comunidade, com orientação técnica de voluntários associados da Sagra e tendo apoio financeiro do Sintergs. Então, pessoas que queiram conhecer o projeto das hortas comunitárias ou se voluntariar, se sejam associados do Sintergs e da Sagra, podem deixar comentários aqui ou entrar em contato pelas nossas redes sociais. Então, já tem alguns comentários e perguntas, eu não sei se já posso passar para os comentários e perguntas. A primeira pergunta é de um neo-rural, o Rodrigo. Ele diz: boa noite, sou um neo-rural e eu me mudei para um sítio e lá já existia uma horta, mas com contaminação por agrotóxicos. Quais as medidas eu posso adotar para tratar essa terra e para reaproveitá-la? Uma das formas, na verdade, o pousio, recuperação, né, plantios de plantas recuperadoras, né, depende também do que estavam cultivando, né. Se
porque em termos de a própria biodiversidade, você manter esse ambiente, né? Não mais colocando, né? E estimulando a vida, né? Nesse solo, para que ele se recupere, né? Do ponto de vista biológico, porque muitas vezes depende muito dos agrotóxicos, né? Que usavam, né? Mas e também a própria adubação química, né, em excesso acaba afugentando muito a microvida, né? Então depende muito do que estava usando, né? Mas trabalhar, acho que muito com recuperação, eu usaria mais adubação verde, né? E quiçá também até uma homeopatia, né? Para desintoxicar esse ambiente, né? Tipo uma nux vomica, por exemplo, né? Que é desintoxicante de ambiente. Mas primeiro recuperar essa vida desse solo, né? E depois pensar em produzir, né? De uma forma mais equilibrada, né? Qual período que fica essa contaminação? Uma continuação aqui da pergunta. Qual o período que se leva para fazer essa recuperação do solo? Por quanto tempo essa contaminação pode permanecer no solo? Na realidade, assim, do ponto de vista de legislação que nós temos para a produção orgânica, por exemplo, é no mínimo 1 ano, né? De um ciclo, né? De você pensar de trabalhar a recuperação desse ambiente, né? A partir daí você poderia ter essas substâncias, digamos, degradadas, né? Seja pelo próprio solo, seja pelo próprio ambiente, né? Que você vai estar refazendo, digamos, recompondo esse ambiente, né? Muito obrigada, Águida. Mais uma pergunta chegou aqui da Jennifer. Já vou avisando que sou leiga. Rosana, no meu jardim de apartamento, quando aparece algum bicho estranho, tipo aquele algodãozinho ou pulguinhas, entre outros, nas minhas plantas eu uso uma mistura de pó de fumo, sabão, álcool e água. E algumas vezes eu aplico detergente. Isso faz mal para as plantas? E se forem plantas comestíveis, dá para consumir depois de aplicar essa... Oi, Jennifer, obrigada pela pergunta. Essa receita é bem utilizada mesmo em hortas, né, pequenos agricultores, no controle de pulgões, de cochonilhas. Funciona, né? Eu não sei qual é a tua experiência, assim, se funciona ou não funciona, não sei se ela falou, né? Mas é tranquilo de consumir, claro, tu não pode aplicar e consumir na hora, né? Então, a recomendação, né, tu aplica e também deixa um tempo, né, até porque o fumo, né, a nicotina, ela é tóxica, né, mas tu consegue depois lavar, né, as tuas plantas e conseguir consumi-la, né. Tu não usou nada, assim, tão agressivo, né, que possa impedir esse consumo. Mas parabéns, continue usando receitas amigas do ambiente. Obrigada, Jay. Mais uma pergunta. Agora a Biane pergunta. Rosana, quais predadores podem ser mais frequentemente encontrados em uma escala de menor diversidade de vegetais na área? E quais seriam mais exigentes quanto ao ambiente? Oi, Biane, obrigada. Os predadores, eles são geralmente a gente vai encontrá-los quando tu tem já uma comunidade de fitófagos mais estabelecidas, de presas. Então, provavelmente, se tu olhas numa planta e ela tem 1 ou 2 pulgões, é muito difícil a gente encontrar uma joaninha ali, umas larvas, porque o adulto ele só vai colocar ovos quando ele tiver certeza de que existe presa para suas larvas se alimentarem, né? Então, cultivos onde tem, por exemplo, pulgões em grandes colônias, provavelmente vai atrair joaninhas e também os sirfídeos.
A fava é um cultivo ali que eu mostrei antes. A fava, ela, quando a brotação dela abriga assim, uma quantidade imensa de pulgões. Eles são os pulgões mais escuros, assim, não são os mesmos da couve. E nesse local tu vai observar que tem inimigos. Então, se tu quer plantas para atração, né, desses inimigos, são plantas que elas possam abrigar herbívoros, né? Então, isso atrai os inimigos naturais. Não sei se faltou uma parte da pergunta, Carla, não respondida. Os grupos que são mais comuns, né, dos predadores. É que a gente consegue visualizá-los, né? Então, a gente vai conseguir ver joaninhas, a gente consegue ver percevejos, os percevejos, aquela primeira família, né, do percevejo com aparelho bucal bem curto ali, o reduvídeo, a gente consegue enxergar também no campo. Mas, às vezes, tem alguns que são invisíveis, né, como os antocorídeos, né, e em locais que tem bastante trips, a gente provavelmente vai encontrá-lo, só que, às vezes, é difícil de visualização, né? Obrigada, Rosana. Mais uma pergunta agora do Rodrigo. Ele pergunta se no projeto de hortas comunitárias, eu acho que essa pergunta também se aplica a outras hortas urbanas, se indica o cultivo de flores conjuntamente com as nesses espaços pequenos, nessas hortas pequenas, é possível manter esse cultivo conjunto de flores com hortaliças e leguminosas? Obrigada pela pergunta, Rodrigo. Na verdade, assim, pelo que eu entendi, você fala em relação ao espaço, né, que estaria perdendo espaço para colocar flores. Então, nesse caso, eu te recomendo fazer policultivos, né? Então, talvez a salsa, né, que é um tempero super utilizado, né, interessante. Algumas tu deixa florescer, que ela vai te dar flores no mesmo formato aquele de outras apiáceas, né, que podem servir, né, de alimentação. Até punks, né, que são floridas, que até a Águida comentou lá no prato que ela mostrou, né, algumas coisas que tu possa utilizar tanto na tua diversificação vegetal, quanto também para o teu consumo, né, então isso é uma estratégia para tu não reduzir, né, a tua área de produção. Obrigada, Rosana. O Josué diz: parabéns pelo trabalho de todas, sou um grande fã do trabalho da incansável Águida. Queria saber quais são, se elas existem, as estratégias atuais do Estado para a promoção da agroecologia. Forte abraço a todas e todos. Enquanto Secretaria da Agricultura, atualmente não conheço. Na verdade, acho que as políticas públicas em geral, elas sofreram reveses, né, do ponto de vista macro, né, e aqui no estado também, eu atualmente não sei quais ações estão sendo desenvolvidas, pelo menos do âmbito da Secretaria da Agricultura eu não conheço, não estou mais atuando diretamente com a área da agroecologia. No momento, nós não temos mais perguntas, mas muitas pessoas estão agradecendo pela live e parabenizando as palestrantes. E eu gostaria de fazer um comentário que, embora não existam hoje políticas públicas voltadas à promoção da agroecologia, essa é uma preocupação cada vez maior de consumidores, de agricultores, de pessoas que querem... que se preocupam com o futuro da vida no planeta, e inclusive grandes grupos capitalistas, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, estão lançando linhas de financiamento de projetos sustentáveis de base agroecológica. Então, é uma preocupação não só social, ambiental, mas também uma preocupação econômica. Existe um mercado enorme que demanda esse tipo de produto dentro desse sistema de produção, e que as pessoas têm interesse e que daqui a pouco nós, enquanto organização da sociedade civil, vamos precisar trabalhar para suprir essas demandas, né? Acho que, na verdade, acho que a sociedade
né, estar cada vez mais ciente, né, não só para consumir um produto, né, que seja saudável para si, né, mas realmente preocupado. Muitas vezes a gente vê alguns consumidores, né, que começam por recomendação, às vezes médica, né, consumir alguns alimentos, né, começa a ir à feira, né, mas eu acho que a mudança, né, de atitude, ela se dá, uma começa a perceber também a qualidade desses alimentos, a durabilidade, né, dentro da geladeira, que é bem diferente, né, acho que as pessoas começam a se dar conta da importância, né? Muitas vezes começam a produzir também em casa, né? Alguma coisa, e isso você já vai estar sabendo qual é a qualidade desse teu alimento, né? Eu acho que existem, sim, né? As demandas estão aumentando, apesar, né, da crise, eu acho que em alguns lugares até aumentou o consumo, das pessoas começam, né, a estar mais em casa, começam também a fazer os seus próprios alimentos, né? Porque tem e começar a utilizar alimentos mais in natura, né? De você começar a se dar conta que o quanto que é importante, né? Então, para cada e tem gente que diz, ah, mas é muito caro o alimento orgânico. Então, assim, eu já conheci consumidor que ele dizia assim, meu plano de saúde é a feira ecológica, né? Então, assim, o quanto que ele está investindo, né, na saúde dele, né? E também de quem está produzindo, né? Do local onde as pessoas estão produzindo, que vão estar mais saudáveis, né? Então, pode ser uma opção, né? E nem que seja, comece com um alimento que seja, né, mais adaptado ao teu orçamento, né? Mas se você vai numa feira, você tem chances, né, de consumir alimentos muitas vezes com preço muito similar do supermercado. Então, agora tem que estar disposto, né, a ir à feira e procure conhecer essas produções, né? Que nem estava falando, a Rosana também participa, né, de um grupo, né, de produtores, né, orgânicos. Então, procure conhecer, né? E acho que valorizar esse produtor, né, e conhecer a forma com que ele lida, né, com esse ambiente, a preocupação que ele tem, e porque eu já visitei produtores convencionais que a hortinha do fundo da casa era para aquilo que ele consumia. E para vender, ele tinha uma produção convencional, porque o consumidor também quer e foi acostumado a ter um produto bonito, né? Tinha que ser o bom, bonito e barato ainda, né? De preferência, né? Então, assim, também de ter um olhar que quando tem algum furo, quando tem alguma manchinha, né? Que isso faz parte também da produção, né? E que os reveses também climáticos, né? Que muitas vezes acontecem, né? Então, tem experiências, por exemplo, CSA, né? Em que a Comunidade de Sustenta Agricultura, em que grupos de consumidores, né, pagam um valor, né, semanal, né, mensalmente, mas que toda semana ele vai lá e busca, né, a quantidade de produtos, mas se teve algum problema ambiental, ele vai conseguir realmente comprar um pouco menos, vai receber um pouco menos de produto, mas ele está sendo parceiro, então, desse agricultor, né? Acho que isso é bastante importante. Então, esse vínculo e essa aproximação do consumidor, né, com o produtor. Bom, eu frequento a feirinha orgânica ali, que acontece no pátio da Secretaria da Agricultura, nas quartas à tarde e nos sábados pela manhã. Existem outras feiras em Porto Alegre que eu não sei como estão funcionando durante essa época de pandemia. A experiência que eu tenho com a Feira do Menino Deus é que mesmo com a necessidade de distanciamento social, as pessoas não deixaram de comparecer. Pelo contrário, parece que o movimento aumenta. A cada mês que passa, a gente encontra novas pessoas, né, que eu não estava acostumada a ver por aqui, né? Tem aqueles frequentadores da feira que todas as semanas estão lá, mas existem pessoas novas que estão descobrindo essas feiras, entrando em contato direto com os produtores. Eu não sei se vocês frequentam feiras, se tem contato com produtores, o que estão achando assim durante esse período de pandemia, de distanciamento social, que as pessoas estão ficando mais em casa, estão frequentando menos restaurantes. Muitas pessoas que eu conheço começaram a se aventurar na pandemia na cozinha, a
fazer o seu próprio alimento, olhar de onde vem essa comida. O que vocês acham? Eu acho, Carla, que na verdade a pandemia ela mudou um pouco o formato, assim. Eu vejo pelos agricultores que eu acompanho, assim, que são mais próximos, que alguns que já trabalhavam com cestas, com entrega de cestas nas casas das pessoas, esse movimento aumentou muito. Outros que não tinham esse serviço aderiram, né? No início, não, as feiras ficaram um pouco fechadas, né? Mas depois, com os protocolos, eu acho que está todo mundo novamente, né, frequentando. E além disso, essa parte de tu ter um tempo para frequentar o horário da feira, às vezes não é necessário, né? Então, já existem agricultores que trabalham com esse tipo de serviço, né? Seja por acordo semanal e que tem funcionado muito bem, assim, pelo que eu vejo, e a pandemia até acelerou esse processo, né? Então, tem agricultor já bem acostumado até, assim, a ter não encomendas a parte virtual, assim, existiam às vezes até sites, né, que as pessoas só marcam o que elas querem, né, e recebem as suas entregas. Então, eu acho que não parou assim, e talvez facilitou para muita gente que não conseguia ir na feira saber que existe esse tipo de serviço, né, de entrega, um alimento que ela confia, né, e conhece os feirantes. Eu acho que depende da onde, né? E às vezes são produtores, se é muito no interior, né? Às vezes não tem nem sinal, né? De internet, assim, né? Mas tem produtores, eu sou frequentadora, né? De feiras. Felizmente, eu moro agora na Zona Norte, agora nós temos uma feirinha também aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Antes a gente tinha que se deslocar mais para outros bairros, né? Mas tem alguns feirantes que sofreram bastante, né? Alguns deixaram de comercializar em função porque já tinham mais idosos, né? Ou grupos de risco em suas famílias, então deixaram de vir, né, para a feira. E com outros que já se consolidaram, né? Tem alguns que formaram grupos, por exemplo, de WhatsApp, né? Então você mandam as fotos da sua produção, a tua listinha, tu já pode deixar meio que pré-encomendado, então você chega, você pode já ter mais ou menos separado os teus produtos, né? E é interessante que às vezes ela fala assim, hoje eu tenho algumas bandejinhas de morango, e de repente ela assim, já não tenho mais, né? Porque já compraram tudo, né? Então, assim, tem essas facilidades. Agora, já outros realmente têm maior dificuldade, né? Algumas feiras mais consolidadas, né? Como a do Bonfim, né? A FAI ali, eles fizeram agora recentemente um site, né? Então, de aproximação, né? De montagem, né? De realmente... Mas os espaços, por exemplo, lá ficaram muito bons, que antes tinha na rua, né? Eles fizeram todo um espaçamento adequado, seguindo os protocolos. E as pessoas estão querendo que agora seja permanente, assim, sem carros, né? Porque é muito melhor você se locomover, porque quem frequentava ali a feirinha no Bonfim, nossa, tem que ir muito cedo para conseguir os produtos, ou você ficava, assim, atrolhada de gente. Então agora está bem espaçoso, né? Eu fui algumas vezes lá, está muito bom. E a diversidade é enorme, né? Porque é uma feira, dizem que é a maior da América Latina, né? Não sei porque nós temos realmente por ser a primeira feira, né? Ecológica. E então nós temos assim, nós somos privilegiados, na verdade, aqui em Porto Alegre, que nós temos realmente muitos grupos, né? Vem de vários lugares do estado e temos uma diversidade bastante grande atualmente em vários bairros, né? Tem feiras que surgiram a partir de demanda de abaixo-assinado de consumidores nos bairros. Então, isso também. Então, enquanto estava ativo, eu não sei como está atualmente, o Conselho de Feiras Ecológicas de Porto Alegre tinham demandas, então, de surgirem novas feiras, né? Então, o consumidor está solicitando isso, né? Então, acho que essa proximidade do consumidor valorizar, né, e conhecer essa produção que é tão importante para todos nós, né?
Sou muito grata a todos eles. Agda e Rosana, mais uma vez eu agradeço em nome da Sagra pelo compartilhamento desses conhecimentos, de um pouquinho do trabalho e do estudo de vocês. As lives da Sagra vão buscar apresentar os nossos associados, um pouquinho do que a gente faz no trabalho e fora dele, os assuntos que nos interessam e que interessam a sociedade, promovendo essa integração entre associados e sociedade civil. Fiquem à vontade para encaminhar novos comentários através das redes sociais da Sagra. Eu agradeço mais uma vez o apoio do Sinterx e do Rodrigo, que estão fazendo toda a parte técnica da transmissão da live. E muito obrigada. Nos vemos em breve. Obrigada, então. Parabéns pela iniciativa. Até uma próxima. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada e boa noite, pessoal. Parabéns ali pela iniciativa.